Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Como vocês podem ver, hoje eu estou com um novo convidado, um convidado muito especial. Fico muito grato por ele ter reservado um tempo na agenda para conversar com a gente, o professor Robert Pape. Ele é autor do The Escalation Trap, no Substack, e professor na Universidade de Chicago, e tem falado bastante sobre a guerra com o Irã. Professor Pape, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Claro. Então vamos direto ao assunto? Tem se falado muito sobre os 14 pontos do Memorando de Entendimento. A Bloomberg acabou de divulgá-los. O Irã diz que muitos desses pontos podem estar distorcidos, que talvez nem sejam exatamente o que está no documento. Também se fala que isso pode ser algo privado, que talvez nem exista um documento público divulgado para ninguém, e que a gente pode acabar dependendo desses vazamentos por um bom tempo. Mas tem uma parte específica sobre a qual eu queria te perguntar, porque o J.D. Vance acabou de comentar sobre isso, e eu vou mostrar o que ele disse. Eu queria te perguntar sobre o fundo de 300 bilhões de dólares. Esse tema está sendo muito analisado agora pela grande mídia, e eu queria saber o que você acha do que o J.D. Vance falou e o que isso significa em relação ao que você vem dizendo, que a influência do Irã só está ficando mais forte. Vamos lá. Você viu os detalhes desse memorando de entendimento que ainda continua em sigilo. Mas até membros do seu próprio partido estão dizendo: espera aí, eu ainda não conheço os detalhes. Então estão céticos. Então deixa eu te perguntar o seguinte: você pode confirmar se esse acordo vai acabar com todas as sanções contra o Irã? Se vai garantir um financiamento de reconstrução de pelo menos 300 bilhões de dólares para o Irã? E se vai liberar todos os fundos congelados que podem passar de 100 bilhões de dólares? Diante de tanto dinheiro entrando no Irã, que é o principal exportador de terrorismo, como é que essa quantia toda tornaria os Estados Unidos mais seguros? Então nada disso vai para Irã, a menos que o Irã mude de forma fundamental a maneira como se comporta com o resto do mundo. Se você olhar o memorando de entendimento, que aliás deve ser divulgado ainda hoje ou na sexta-feira, o que ele basicamente diz é o seguinte: o Irã pode ter uma economia com menos sanções, mas só se mudar a forma como se relaciona com o mundo. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Vamos supor que sejam os Emirados Árabes Unidos. Nem um único centavo de dinheiro americano vai para o Irã. Quero deixar isso bem claro, mesmo que os iranianos façam tudo o que se espera deles. Se os Emirados disserem que querem investir numa usina de energia no Irã, na prática, eles não podem fazer isso, enquanto o Irã estiver sob o atual regime de sanções imposto pelos Estados Unidos. Agora, nós não vamos suspender esse regime de sanções a menos que o Irã pare de financiar o terrorismo, a menos que o Irã pare de tentar reconstruir o programa nuclear. Então, o que o presidente está realmente dizendo é o seguinte: se o Irã mudar de forma fundamental a maneira como lida com os Estados Unidos, com a região e com o resto do mundo, aí sim o Irã pode ter os benefícios econômicos. Então, professor Pape, essa é a explicação que está vindo da Casa Branca. Na sua avaliação, qual é a explicação real para esse fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares? E o que isso revela sobre a posição real do Irã? Por que o J.D. Vance está colocando os Estados Unidos e a Casa Branca como se fossem o lado ditador nessa história? Certo. Então deixa eu ler o que está no memorando de entendimento para a gente poder falar exatamente sobre as palavras que estão aqui, porque é isso que temos em mãos. E nada do que ele... Esse é realmente o ponto principal. É o ponto 6 do memorando. E só para avisar, a CNN já está divulgando isso agora e a mídia saudita também.
Os Estados Unidos se comprometem, junto com seus parceiros regionais, a criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões de dólares. O mecanismo de implementação desse plano, como parte do acordo final, será formulado em até 60 dias. Então, vamos deixar isso bem claro. O que o Irã está esperando, porque isso não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a um ano, é que haja uma cerimônia de assinatura e que eles comecem imediatamente a desenvolver o plano abrangente para os 300 bilhões de dólares que depois vai entrar em vigor. E a ideia é que esse investimento venha dos parceiros regionais, não necessariamente dos Estados Unidos, mas dos parceiros da região. Isso é importante por vários motivos. Primeiro, por causa do valor, 300 bilhões de dólares. Talvez essa seja a razão pela qual esse memorando de entendimento não está sendo divulgado. Esse número está no documento e está muito, muito claro. Em segundo lugar, só o fato de os Estados Unidos estarem trabalhando nesse plano já está criando um movimento para que os países do Golfo se aproximem do Irã. Porque, como todo empresário sabe, você fica atento, quer estar lá dentro, quer entrar cedo, enquanto esses acordos vão se formando. À medida que as coisas avançam, vai ter dinheiro envolvido e muitos motivos para querer participar. Então, o que isso está fazendo é basicamente empurrar uma porta que vai se abrindo cada vez mais nessa direção. Agora, é verdade, como disse o J.D. Vance, que se os Estados Unidos não gostarem do que sair ao final desses 60 dias, isso pode ser contido. No entanto, o Irã tem a sua própria resposta para isso: fechar o Estreito de Hormuz. Então, o que o J.D. Vance, o vice-presidente, está deixando de fora aqui é o seguinte, e isso volta para um ponto maior que eu quero explicar. Nos próximos 60 dias, essa é a minha análise, eu publiquei uma análise mais detalhada no Escalation Trap, no Substack, explicando isso de novo nesta segunda. O poder de barganha do Irã está prestes a chegar ao seu ponto máximo. Ainda não chegou lá. Porque nos próximos 60 dias, o que vai acontecer é o seguinte: pode até haver alguns navios saindo do Golfo, aos poucos, mas nesses 60 dias nenhum desses navios vai chegar às refinarias. Esse petróleo não vai chegar às refinarias por 60, 90 dias. Isso quer dizer que vai ser preciso reduzir os estoques mundiais de petróleo até o limite, como todo mundo vem explicando. Os especialistas da indústria do petróleo têm dito que isso deve acontecer nos próximos 60 dias. Ainda assim, vai chegar uma hora em que acaba. É como se você tivesse um tanque reserva no carro e fosse rodando até ele ficar vazio, porque não tem mais nada para colocar. Entende o que eu quero dizer? Então você vai esgotar esse tanque. Agora, o que acontece quando chega nesse prazo de 60 dias? A influência do Irã fica ainda maior. Porque aí, se eles interromperem o Estreito de Hormuz de novo, o impacto é muito mais forte. Não tem mais nenhuma margem de segurança. Você não tem nenhum tanque de reserva de combustível. E os especialistas em estoques de petróleo do mundo todo, incluindo a Agência Internacional de Energia, que tem acertado em cheio sobre isso, dizem que nenhum desses estoques deve aumentar antes do ano que vem. Então não é tipo, ufa, que alívio, saímos do aperto. Não, a gente está justamente no período em que o poder de barganha do Irã está crescendo ao máximo. E isso vai continuar até o começo do ano que vem, passando pelas eleições de meio de mandato. E agora, será que o presidente Trump, lá pelo meio de agosto, vai querer dizer, ah não, vou voltar a bombardear? Bom, isso não é necessariamente algo positivo para as eleições de meio de mandato. Então, o que exatamente o presidente Trump vai fazer agora, quando o Irã está esperando receber uma boa parte daqueles 300 bilhões de dólares? E aí vem o J.D. Vance dizendo, ah, não, a gente não vai ceder, não, a gente vai manter a posição.
Será mesmo que eles vão manter a posição ou não? Isso é uma armadilha de escalada. É uma armadilha. Não é uma saída da armadilha. O J.D. Vance não está escapando dela com o que ele está dizendo. É verdade, os Estados Unidos podem recuar. Mas do ponto de vista do Irã, isso é quebrar o acordo. E aí isso significa que o Estreito de Hormuz fecha de novo. Certo. E o Irã tem alertado, professor Pape, os Estados Unidos sobre a situação no Líbano, porque Israel continua atacando o país. Autoridades israelenses, de Ben-Gvir até o próprio Netanyahu, já disseram que vão continuar bombardeando o Líbano e mantendo tropas das Forças de Defesa de Israel lá também. Para o Irã, isso é uma violação do memorando de entendimento. E o documento deixa bem claro que o Líbano faz parte desse acordo. Agora, o senhor vê essa armadilha de escalada em torno do Estreito de Hormuz como a principal forma de pressão e a principal arma que o Irã tem neste momento, caso essa violação, na visão iraniana, continue? A inteligência dos Estados Unidos acabou de divulgar um relatório dizendo que esse ponto específico de pressão é mais forte do que uma bomba nuclear. Como o senhor reage a isso? Sim, exatamente. Então esse é o Estreito de Hormuz. As bombas tinham o objetivo de enfraquecer o regime, derrubar o regime, e falharam. O regime tomou o controle de Hormuz. Na verdade, ele ficou mais forte. Tomou Hormuz. E agora o que a gente vê é o Irã passando de uma postura de sobrevivência para uma postura de ambição. Ele está numa trajetória, não só para fechar um acordo e olhar para trás, como o presidente Trump quer fazer, mas numa trajetória para ganhar poder. Está usando as negociações para ganhar poder. Está usando o memorando de entendimento para ganhar poder. Porque esse memorando tem cláusulas que estão fincando estacas no chão, as sementes, digamos assim, do conflito futuro e do que vai gerar disputa nos próximos 60 dias. O que vai gerar disputa é, primeiro, Israel se retirou do sul do Líbano. E segundo, o Irã vai receber seus ativos descongelados. Essa é uma cláusula completamente separada, tá? Que, aliás, ele deveria receber durante esses 60 dias. Ele vai conseguir aquele conjunto de ativos descongelados. Terceiro ponto, ele vai receber parte dos 300 bilhões de dólares que agora claramente acha que vai ter no dia 61. É aí que tudo começa. E tem mais, a gente nem falou ainda. O que está previsto é que as forças americanas também deixem a região. Agora, tudo isso pode ser rejeitado pelos Estados Unidos. Mas o Irã, por qualquer um desses motivos, pode simplesmente fechar o Estreito de Hormuz. E aí, nesses 60 dias de tensão, ou logo depois, a guerra pode recomeçar a qualquer momento, por causa de todos esses fatores que podem fazer tudo desandar. Agora, talvez nada disso aconteça. Talvez Israel se retire do sul do Líbano. Talvez os Estados Unidos realmente entreguem todo esse dinheiro, os ativos descongelados e tudo mais. Bom, vamos ver. Vamos ver. Agora, fala um pouco, se puder, sobre como isso muda a situação mundial. Porque do ponto de vista do J.D. Vance, mesmo quando ele dizia que tudo isso seria financiado pelo Conselho de Cooperação do Golfo, e que esses países fariam acordos com o Irã, se os Estados Unidos permitissem, isso quase dá a entender que, na verdade, os países do Golfo realmente precisam, ou talvez queiram, investimento iraniano, ou investir no Irã. Fica aquela dúvida, por que o Conselho do Golfo entraria num acordo de 300 bilhões de dólares sem nenhuma participação dos Estados Unidos, além de os Estados Unidos dizerem o que eles devem fazer? É meio estranho, logicamente. Queria saber o que você pensa sobre isso. It's a bit strange logically. I'm curious if you have any thoughts on this. Então eu venho alertando já faz um tempo sobre essa armadilha da escalada, esse modelo de que eu estou falando. Ele basicamente diz o seguinte: quando o Irã tomar o Estreito de Hormuz e ganhar poder, a gente chega a uma encruzilhada. Ou há mais escalada. Ou se a gente ceder ou aceitar isso, o Irã vai entrar num caminho para se tornar mais poderoso, um hegemon regional, e literalmente o quarto centro de poder mundial, depois dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Certo? Eu publiquei isso no New York Times no começo de abril. Então,
É disso que se trata esse memorando de entendimento. Esse memorando é um roteiro para o Irã se tornar esse quarto centro de poder mundial, o hegemon regional ali na região. Não tudo de uma vez, não da noite para o dia, mas ao longo de um ano, talvez 2. E esse é o plano que mostra exatamente como isso vai acontecer. Bom, quando você vê esse plano, dá para entender na hora que os países do Golfo estão se curvando ao poder crescente do Irã, já que ele ainda mantém controle efetivo sobre cerca de 20% do petróleo mundial. Isso porque pode fechar o Estreito de Hormuz literalmente a qualquer momento, durante todo esse período. E isso deve continuar por décadas, segundo a inteligência dos Estados Unidos, ou, pelo menos por alguns anos, como eles mesmos dizem. E se isso for verdade, faz sentido que os países do Golfo acabem se alinhando. Por quê? Porque de quem eles precisam para garantir a própria segurança? Os Estados Unidos já mostraram que não conseguem garantir a segurança do Golfo. De quem mais eles vão conseguir segurança? Basicamente, eles têm que pagar uma espécie de dinheiro de proteção para o Irã, porque é o Irã que todo mundo está olhando agora. Para quem os transportadores estão olhando? Como é que a gente vai tirar esse petróleo de lá? Quem vai transportar o petróleo? Bom, vão ser as companhias de navegação. E quem vai garantir a segurança desses navios? Não é os Estados Unidos. Essas empresas de transporte já disseram na mídia que estão contando com o Irã para garantir a segurança delas. É daí que vão vir as futuras taxas, os pedágios, essas cobranças, não porque estão esperando que os Estados Unidos garantam a segurança. Então é isso. Esse memorando de entendimento é, na prática, um roteiro para o aumento do poder do Irã. É por isso que os israelenses estão furiosos com essa situação. Antes da guerra, eles eram a potência em ascensão. Agora, o jogo virou. É o Irã que está crescendo e Israel que está perdendo força. O Irã está abrindo as asas, ampliando sua influência na região, e isso provavelmente vai aumentar bastante com o tempo. Mas daqui para frente, os israelenses não vão gostar nada disso. Os americanos vão sentir uma pressão cada vez maior, porque vão ter que fazer mais e mais concessões à medida que as coisas avançam. E ainda tem outro ponto. A temporada de furacões vai chegar, e isso vai acabar afetando o preço do petróleo. Então há muitos problemas aqui que já dá para prever. E reparem em outra coisa que talvez os seus ouvintes não saibam. Nós estudamos, os cientistas políticos estudam cessar-fogos e coisas do tipo. Tem um ótimo estudo do Instituto Kroc, da Universidade de Notre Dame, que o pessoal deveria conferir. Eles analisaram praticamente todos os cessar-fogos de 1947 até 2016. É um estudo recente. Em 80% dos casos, os cessar-fogos acabam fracassando. E quando é que eles não fracassam? Quando há forças enormes de terceiros garantindo o acordo. Só que neste caso, não há ninguém capaz de garantir isso. Não existe um grupo maior, estamos falando de algo grande demais. Então, isso já começa em terreno bem instável. E o problema é que o poder do Irã está claramente em ascensão. E dá para ver isso nos detalhes. E diante desses problemas que você acabou de mencionar, apesar de, como você disse antes, parecer que os Estados Unidos, e a forma como o governo Trump está apresentando isso, dizem que é uma grande vitória. Mas, na verdade, é uma grande derrota que está sendo reconhecida pela mídia tradicional. Então, considerando todos esses problemas que você apontou, você vê esse memorando de entendimento como uma experiência histórica de curta duração, que pode levar a uma retomada da guerra? E como isso se encaixa nessa armadilha de escalada que você mencionou? Porque parece que pode haver mais guerra vindo por aí. É isso? Então é isso que eu chamo de o jogo do meio na armadilha da escalada. E eu posso explicar com prazer como seria o desfecho e como saber que você chegou lá. Olha, quando eu analiso esse memorando de entendimento, e eu estudei ele em detalhe por umas 6 horas antes de divulgar o material hoje de manhã, para mim,
parece de novo um roteiro para o Irã se tornar a potência em ascensão. E por que o Trump? Como isso realmente parece do ponto de vista dele? Para o Trump, isso parece uma saída temporária, um desvio entre agora e as eleições. As eleições de meio de mandato estão chegando. O Trump quer acalmar as coisas, quer que o público foque em outro assunto, quer que todo mundo associe essa situação à imagem do J.D. Vance. AdSense. Basicamente, ele quer encontrar um jeito de chegar até as eleições de meio de mandato sem que isso piore cada vez mais. Embora Israel, claro, seja um espinho no caminho dele, e é por isso que ele está tão irritado com essa situação envolvendo Israel. Só que, depois das eleições, vem um grande problema. Se o Irã não tiver realmente entregue todo o urânio enriquecido, o que ele está fazendo com esse urânio? E será que a gente tem certeza do que está acontecendo? Esse é o problema que temos desde que bombardeamos Fordow. A verdade é que a gente não sabe ao certo o que está acontecendo com esse urânio enriquecido. A gente acha que sabe, os satélites mostram algumas coisas, mas não temos mais aqueles inspetores em campo como tínhamos antes. Então agora, esse vai ser o problema do Trump daqui para frente, porque, à medida que o Irã continua nesse caminho, existe um enorme incentivo para que o país tenha armas nucleares. E o Ratcliffe é o diretor da CIA. A gente teve outro vazamento mostrando toda a espionagem que temos feito sobre os militares iranianos, os líderes de alto escalão, e eles estão planejando tirar proveito do memorando de entendimento e depois simplesmente fazer o que quiserem. Eles querem pegar todo o dinheiro que conseguirem, basicamente espremer ao máximo. O que eles conseguem arrancar dos Estados Unidos em termos de dólares. E depois vão seguir em frente, tranquilos, fazendo o que bem entenderem. E parte disso pode muito bem incluir armas nucleares. Acho que seu microfone está no mudo. Sim, desculpa por isso. Bom, de muitas formas, do ponto de vista do Irã, seria isso mesmo. E eles deixaram bem claro que a autodefesa, ou a defesa deles, não é algo negociável. Então, eu fico me perguntando, esse foi um momento bem curioso para os Estados Unidos entrarem numa guerra tão grande e agora já dura meses e meses? E do ponto de vista do Irã, tudo que você acabou de dizer faria sentido, já que eles foram atacados 2 vezes só no último ano. Então, até que ponto isso tudo recai sobre os Estados Unidos? Porque, sabe, eles falam muito que o Irã não muda o comportamento, que precisa mudar o comportamento. Mas até que ponto o comportamento dos próprios Estados Unidos, do governo Trump, precisa mudar para que esses problemas, esse impasse, possam ser evitados ou resolvidos? Olha, a forma de saber que a gente chegou ao fim dessa rodada da chamada armadilha da escalada, não um fim permanente, mas o fim dessa fase, seria quando os Estados Unidos retirarem todas as forças adicionais que foram enviadas desde o começo do ano. A gente sabe disso, a gente acompanhou, e foi justamente uma das razões pelas quais eu temi que a guerra fosse começar. Foi isso que me levou a criar o Substack, chamado Escalation Trap, em fevereiro, poucos dias antes da guerra começar, porque a gente já via o que estava por vir. Então todo aquele enorme reforço militar, as forças navais, as aeronaves, os aviões-tanque, tudo isso, se tudo isso for desfeito e voltarmos à postura de dezembro de 2023, início de 2024, aí sim dá para dizer que chegamos de fato ao fim dessa fase. Porque para reconfigurar tudo isso de novo, levaria meses. E isso seria verdade. Então, nesse caso, você saberia que era isso mesmo. Mas do ponto de vista do Irã, levaria só alguns meses para reconfigurar tudo. Na verdade, levou menos de 2 meses, cerca de 6 semanas, para ir de 15 de janeiro até 28 de fevereiro, quando começaram os bombardeios. E aquela foi uma campanha muito maior do que só alguns dias. Então a gente tem uma situação em que os incentivos do Irã para buscar armas nucleares não vão diminuir no próximo ano ou 2. Eles vão continuar num ritmo altíssimo, quase febril. E o motivo é o seguinte: mesmo que os Estados Unidos retirem as forças que eu acabei de mencionar,
Mesmo que fechem todas as 13 bases militares, o Irã não vai ter confiança de que eles não voltem depois. E isso seria como perguntar: os Estados Unidos deveriam abrir mão das suas armas nucleares? A China deveria abrir mão das armas nucleares dela? A Rússia deveria abrir mão das suas? Israel deveria abrir mão das suas armas nucleares? Bom, a resposta, claro, é não, para qualquer um desses países. Então, por que exatamente o Irã não seguiria esse caminho? Se os países que seguiram, como a Ucrânia e a Líbia, olha o que aconteceu com eles. E olha o que aconteceu com o Irã por não ter armas nucleares. Então, como é que você vai dizer para o Irã: não tenha armas nucleares porque a gente pode matar o seu líder supremo? Qual é exatamente a vantagem aqui? Entende o que eu quero dizer? E acho que é isso que todo realista está dizendo. Não sou o único. Qualquer realista que se preze diria o mesmo. Isso é o básico do realismo. O Irã acabou de passar por essas guerras com os Estados Unidos e com Israel. E o que ele vai fazer? Confiar neles? Confiar num pedaço de papel e numa promessa de dedinho do Netanyahu? Fala sério. Pois é. O Donald Trump já está tentando desmerecer o caráter legalmente vinculante desse memorando de entendimento. Não existe nada que seja legalmente obrigatório. Nossa, que surpresa. Eu sei. A gente podia simplesmente bombardear sem parar. Ele sempre foi um internacionalista tão dedicado. Fiquei realmente surpresa. Desculpa, é que a gente precisa ter um pouco de humor, né? Tá tudo muito tenso por aqui. E, sinceramente, é por isso que a gente quer fazer uma comemoração. A gente quer esse alívio, quer que isso aconteça. E a verdade é que eu fiquei feliz com os momentos em que isso parecia possível. Eu fiquei feliz. Não é porque sou americana que quero isso. Somos todos iguais. Eu pago os mesmos preços que todo mundo. Certo. Bom, talvez nesses últimos 5 minutos que a gente tem aqui, a gente possa encerrar falando sobre Israel. Qual é a sua visão sobre o papel central de Israel quando se trata de enfraquecer até mesmo esse memorando de entendimento? E por que você acredita que dentro desse cenário que você descreveu, os Estados Unidos, o governo Trump, não se esforçam mais para conter Israel? Tudo que a gente viu até agora são trechos vazados, resumos do que ele teria gritado com o Netanyahu por telefone. Mas isso não parece estar mudando o comportamento de Israel. O que você pensa sobre isso? E é algo intencional? Ou é porque eles realmente não conseguem fazer nada? Qual é a sua opinião? Olha, o que eu penso é o seguinte: Israel é um grande obstáculo para qualquer política razoável dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas Israel sozinho não é o motivo de os Estados Unidos estarem lá. Se a gente voltar para os anos 70, foi nessa época que os Estados Unidos, na prática, assumiram da Grã-Bretanha a missão de garantir o fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico. E isso também significava impedir que surgisse um hegemon do petróleo naquela região. Existem 4 grandes de petróleo no Golfo: Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. E todos eles estão num raio de mais ou menos 240 quilômetros, onde se concentra pelo menos 90% do petróleo. Então, estabelecer uma verdadeira hegemonia do petróleo sempre foi uma questão central. A gente se preocupava até com a União Soviética na época da Guerra Fria. E por que isso era motivo de preocupação? Porque a economia dos Estados Unidos pode ser muito afetada se um único país tiver o controle, por exemplo, do Estreito de Hormuz. E agora isso aconteceu. O problema é que Israel não facilitou em nada para a gente conseguir um acordo de segurança razoável com o Irã. Na verdade, foi o contrário, porque Israel queria hegemonia. Não estava satisfeito com a posição que tinha, digamos, há 10 ou 15 anos. Quer ser a potência dominante no Oriente Médio. E o problema é que isso acabou atrapalhando qualquer possibilidade de um acordo equilibrado entre os Estados Unidos e o Irã.
E é por isso que a gente chegou onde está hoje. Agora, ao longo desse processo, tem coisas muito específicas que Israel fez. Eles mataram negociadores. Fizeram isso 2 vezes, não só uma. Também atacaram durante o próprio período de negociação. Foi Israel que matou o líder supremo, não bombas americanas aqui. Então, não é só uma questão geral. Os detalhes confirmam exatamente o que eu estou dizendo. E eu não ficaria surpreso se for Israel quem acabar atrapalhando esse memorando de entendimento. Quer dizer, pensa bem, quão seguros esses oficiais iranianos se sentem indo para a Suíça? Eles vão mesmo ficar bem nesses quartos de hotel? Sério? Vão mesmo ficar bem? Olha, isso seria algo e tanto. Você diz para sua família, claro, eu vou. Mas pensa bem, Israel é o maior especialista em assassinatos do planeta. Eles não precisam deixar impressões digitais no que acontece. Podem tentar culpar os curdos ou um monte de outras pessoas. Eu não estou dizendo que posso prever isso. Mas o que eu posso dizer é que se eu tivesse indo para a Suíça agora, com certeza eu ia me certificar de ter visto todo mundo e conversado com todo mundo. É sem dúvida. Isso com certeza envolve agentes do Mossad na Suíça. É quase certo. Então, sim, é um risco. E acho que esse é um bom momento, professor Pape, para encerrar com o senhor. Sei que sua agenda é bem cheia. Quero lembrar o pessoal que o Substack do senhor, The Escalation Trap, está na descrição do vídeo. A gente ainda tem mais meia hora por aqui. Mas, professor Pape, alguma palavra final antes de eu me despedir? Professor Pape, any last words before I let you go? Eu realmente aprecio isso. E um dos motivos pelos quais eu tenho tanta confiança é que, vendo como a internet está evoluindo, dá para perceber que agora a gente pode ter discussões muito mais consistentes aqui. Isso não é só o X, e não é só o podcast. Existe todo um mundo que continua se expandindo, e isso vai acabar jogando a nosso favor com o tempo, porque até agora a gente não tinha conseguido ter uma conversa realmente informada e de conteúdo aqui. Eu vejo isso como uma mudança em relação aos anos 90. Faz muito tempo que eu não via algo assim acontecer de verdade. E eu acho que isso vai nos dar motivos para ter otimismo. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir navegar melhor por essas águas. Muito obrigado, professor Pape. Eu entro em contato. Espero tê-lo em breve. Se cuida. Tudo bem, foi um prazer participar. Obrigado pelo convite. Tá certo. Tchau. Certo, pessoal. Ainda temos mais programa pela frente, então não esqueçam de deixar o like. Esse foi o professor Robert Pape, primeira vez aqui no programa, e foi um ótimo segmento. Agora vamos receber nosso próximo convidado, que já esteve aqui antes. É um amigo do programa, o Patrick Henningsen, do 21st Century Wire. Patrick, bom te ver de novo, meu amigo. Como você tá? Patrick, good to see you again, my friend. How are you? Muito bem. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com você. Claro. É um prazer estar aqui com você. Bom, Patrick, que tal a gente começar falando sobre o Donald Trump no G7? Todo mundo está comentando sobre o memorando de entendimento, o chamado acordo entre os Estados Unidos e o Irã. O assunto é essa promessa enorme de 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos estão recuando depois de todos esses vazamentos. Eu só quero te mostrar como Donald Trump se comportou com o Sr. Sisi, o presidente do Egito, durante o G7, e o que ele disse sobre a validade desse memorando que ele vem promovendo. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, eu volto a atirar neles, a jogar coisa na cabeça deles. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, a gente volta a jogar bombas bem no meio da cabeça deles, tá bom? Porque eles se comportaram mal por 47 anos. Certo. Mas ninguém teria conseguido fazer esse acordo. Quer dizer, o JCPOA feito pelo Obama, ele entregou 1 bilhão e 700 milhões em dinheiro vivo, deu centenas de milhões de dólares, deu bilhões e bilhões de dólares.
Mas ele deu 1,7 bilhão em dinheiro vivo, notas verdes, tiradas dos bancos, colocadas num Boeing 757 e mandou o avião para o Irã. E eles ficaram lá, do lado do avião. Eu tenho fotos disso. Tipo, olha só o dinheiro que ele tá dando pra gente. Ele tentou se livrar disso com suborno. Eu não fiz isso. Ninguém fala sobre isso. 1,7 bilhão e centenas de milhões de dólares. Eles tentaram resolver com suborno. E sabe o que os iranianos fizeram? Riram do Obama e disseram que ele era um idiota. Então, esse foi o Donald Trump no G7, basicamente jogando um balde de água fria no acordo que ele mesmo vinha promovendo. E agora, os relatos dizem que 100 bilhões de dólares de um fundo de reconstrução de 300 bilhões já estão praticamente em andamento e sendo implementados. E o Irã? Há indícios de que o Irã vem trabalhando bem de perto com alguns desses países do Conselho de Cooperação do Golfo, tocando alguns projetos grandes. Patrick, o que é que você acha de tudo isso? Patrick, your thoughts on all of this? Danny, para ser bem sincero, eu tô chocado. Mas isso mostra que, sabe, o Trump tá, de certo modo, no auge do potencial dele para se livrar de algumas velhas bagagens e talvez traçar um novo caminho de forma mais positiva. Ele deixou de lado a Laura Loomer, o Mark Levin, e todo mundo tá criticando, dizendo que... E os israelenses falando, ele nos jogou debaixo do ônibus. E aí você vê, esse é o verdadeiro Trump. Eu acho que tem um defeito mental nessa pessoa. Ele tem um problema psicológico que o faz se auto-sabotar. Ele não consegue escolher o caminho mais elevado, o caminho certo para o bem geral. Ele simplesmente não é capaz disso. Então acabou voltando para a estaca zero. Então dá para ver que ele realmente não está interessado em paz. Ele disse algo como: vamos simplesmente jogar bombas direto na cabeça deles se não se comportarem. E falam como se estivessem lidando com crianças. E olha, esse é o verdadeiro Trump aí. Ele ainda não abandonou essa política. Não deixou de lado o ódio pelos iranianos, o desprezo pelos iranianos e pelos árabes. E a mudança de regime continua sendo uma política. Os Estados Unidos não revogaram oficialmente essa política de mudança de regime. E Israel também não. Então isso ainda está em jogo. Não vamos esquecer disso. Até que eles venham a público e reneguem essa ideia, ela continua valendo. Mas ele disse ali algo que é claramente falso. E é uma mentira que você ouve muito em programas de rádio de direita. Você ouve isso na Fox também, que o Irã recebeu paletes de dinheiro. Quer dizer, que os Estados Unidos mandaram paletes de dinheiro. Que o Obama mandou paletes de dinheiro para os iranianos. Que eles foram subornados. Não. 1,7 bilhão de dólares em dinheiro foram enviados para Teherã. E por quê? Esse dinheiro era iraniano, estava congelado. Fazia parte dos termos do acordo nuclear, o JCPOA, que o governo dos Estados Unidos organizou e assinou junto com outros 6 países, ou 5, dependendo de como se conta. E o motivo de não terem feito uma transferência bancária é que, por causa das sanções que ainda estavam em vigor, os bancos não podiam fazer a operação. Os Estados Unidos não podiam transferir o dinheiro porque as sanções ainda não tinham sido revogadas. Então eles tiveram que mandar em dinheiro vivo. Totalmente explicável. Não é nenhum tipo de suborno secreto nem nada disso. Quer dizer, Danny, eu poderia usar muitas palavras agora para descrever essa pessoa, esse presidente. Mas ele simplesmente inventa as coisas. Ele realmente não sabe do que está falando. Dizem que é o homem mais poderoso do mundo, o líder do mundo livre, mas é um dos líderes mais desinformados e intelectualmente mais sem destaque da história. É impressionante. E isso sem nem falar de outras coisas que ele disse. Eu vi outras gravações, uns trechos paralelos dessa conversa. E também mostra que a equipe dele não tem nenhum controle sobre ele. Isso não é como aquelas oportunidades de imprensa em Washington, em que você pode falar qualquer coisa e ninguém liga se é verdade ou não.
Isso é nos Estados Unidos. Mas aqui estamos falando de um palco internacional. É o G7. E algumas das coisas que ele anda dizendo, sinceramente, não seria melhor se ele simplesmente ficasse calado. Ninguém é obrigado a participar desse tipo de entrevista. Mas ele não faz ideia do que está falando. E o mesmo vale para o J.D. Vance, aliás. O J.D. Vance tem dito umas coisas bem malucas nos últimos dias. Ele continua insistindo nesse papo sobre o Conselho de Cooperação do Golfo em várias entrevistas. Acho que ele quis dizer o GCC. Sim. Para mim, a costa do Golfo é o Golfo do México. Eu penso na Flórida, Louisiana, Mississippi, Alabama, talvez o Texas. Vamos incluir Belize ali com Honduras e tal, ou até a Costa Rica. Quer dizer, para mim, isso é a costa do Golfo. E aí vem a vice-presidente, repetindo isso o dia inteiro em todos esses canais de mídia. Então, as pessoas que estão cuidando do Vance também não sabem o que ele está dizendo. É tipo um bando de charlatões na Casa Branca. Por isso eles estão errando tanto e continuam fracassando. Eles simplesmente... É uma das razões, e eu não quero soar muito pessimista aqui, mas eu tenho pouquíssima confiança de que esse governo e as pessoas que estão lá consigam levar a bola até a linha do gol. Em nada. Em absolutamente nada. Por isso eu nunca me empolguei com esse MOU. É um memorando de entendimento. Você está brincando comigo? Isso aí vale mesmo o papel em que foi escrito? Olha, o Irã tem que jogar com as cartas que tem, claro, e os Estados Unidos também. Isso faz parte da história. Nenhum dos dois tem muitas opções. Mas existem várias oportunidades para sabotar o Irã, para atrapalhar esse processo de negociação daqui para frente. Tem tantos pontos de verificação, mês a mês, que dá para ver que Israel basicamente está só observando, acompanhando tudo. Eles têm gente deles na mesa pensando, ok, a gente leva até ali, depois corta por aqui, faz isso. Para Israel, é como atirar em peixe num barril. É muito fácil bagunçar tudo a qualquer momento. E é justamente nisso que Israel é muito bom. As pessoas tendem a esquecer a história muito rápido. Mas esse memorando de entendimento vem sendo jogado de um lado para o outro, desde que eu lembro de ter feito um vídeo sobre isso, lá no fim de maio. Então já faz quase um mês que essa ideia está circulando. E depois, claro, tivemos aquelas semanas de escalada, em que parecia que... Bom, exatamente como você disse, Patrick. Os Estados Unidos não conseguem levar nada até o fim, a não ser quando estão tentando soltar bombas. E agora estamos aqui. E agora tem Israel. E parece que o grande ponto de atrito é justamente o que pode acabar atrapalhando até mesmo uma pequena pausa. Eu acho, e realmente acredito, que os Estados Unidos gostariam de ter um respiro, ou querem um respiro, até mesmo o governo Trump, em relação a uma guerra com o Irã. Parece que Israel está pronto para continuar bombardeando o Líbano. Eles estão fazendo isso neste exato momento. Continuam, entre aspas, lutando, o que na prática significa matar civis. E o Irã já disse que não há acordo, que nem mesmo o memorando de entendimento tem relevância se isso não parar, e que pode haver uma resposta dura a caminho. O Irã pode acabar tendo que atacar Israel. O que você acha dessa situação como um todo? Digo, isso vem se desenrolando há mais de uma semana, desde a última vez que a gente conversou. Então, me diga o que você pensa sobre esse cenário geral. Bom, se os Estados Unidos e Israel cumprirem os termos, o Irã sai ganhando. Se os Estados Unidos ou Israel quebrarem os termos e o Irã reagir, o Irã também sai ganhando. Então, o único cenário em que o Irã não ganha é se os Estados Unidos e Israel quebrarem os termos e o Irã não reagir. Mas o que o Irã também pode fazer é arrancar concessões dos Estados Unidos, quase como uma espécie de compensação, um dinheiro de sangue, por tudo que Israel faz ao violar os termos. E ao fazer isso, o Irã consegue acumular recursos, capital, extrair vantagens dos Estados Unidos para se fortalecer. Assim ele vai acumulando créditos, por assim dizer. E aí, quando quiser, pode simplesmente atingir Israel com força.
E eles já fizeram isso, na verdade. Fizeram isso, sabe, há 2 semanas. E foi isso que deu início a essa nova rodada. Mas o ponto principal de tudo isso, Dani, é que o Irã está 100% no controle da escalada. Eles controlam o ritmo dos acontecimentos, controlam as reações e tudo mais. Então é uma posição muito forte de se estar. E o mais impressionante nisso tudo é que não existe a menor chance de o Irã conseguir igualar os Estados Unidos e Israel juntos em termos de poder militar convencional. Eles não têm uma força aérea como a da Turquia, nem um exército do tamanho do da Turquia ou de Israel, muito menos dos Estados Unidos da América. Or Israel for that matter, or the United States of America. But somehow they've managed to use the tools. Mas de alguma forma eles conseguiram usar as ferramentas que têm de um jeito muito estratégico e também a influência que possuem, não só o Estreito de Hormuz, que é uma grande vantagem, e não apenas os países do Golfo aliados aos Estados Unidos. Eles usaram esses países como forma de pressão também. Então isso afeta a economia global, o fluxo de energia e tudo mais. Além disso, eles conseguiram usar o Líbano como instrumento de influência, e talvez nem tanto. Nesse caso específico, a faixa de Gaza, mas essa possibilidade ainda está bem presente. E isso para mim é impressionante. Essa é a pressão que eles exercem ao incluir o Líbano nesse acordo. Isso gerou tensão entre os Estados Unidos e Israel. Metade do trabalho já está feito. A partir daí, eles podem recuar um pouco e ajustar o nível de pressão conforme quiserem. Então, o Irã consegue controlar as válvulas de pressão, o que é algo extraordinário para um país que não tem aquelas forças militares convencionais enormes que outros países têm. E isso sem nem falar, Dani, que o apoio e a ajuda diplomática estão crescendo, não só para o Irã ou para quem simpatiza com a posição iraniana, mas também porque se eles se mantêm firmes nos princípios, especialmente na questão do Líbano, isso gera pressão de outros países do mundo que acabam culpando Israel por travar a estabilidade e a paz. E é aí que entram as sanções. É nesse momento que a gente começa a ver países europeus, a União Europeia, e isso já está acontecendo nessa semana, apresentando várias ações de sanções contra Israel. Já tem 2 ou 3 na Europa, novas, surgindo por lá essa semana. E eu prevejo que quanto mais esse problema de Israel continuar interrompendo, minando, sabotando esse processo de paz, mais e mais sanções a gente vai ver. É uma pena que isso esteja acontecendo tão devagar, e é uma pena que as pessoas não tenham se mexido para fazer isso acontecer mais rápido, para perceber que dava para evitar que a gente chegasse a esse ponto. Mas está acontecendo. E isso também significa que Israel vai ficar numa situação muito desesperada. É como um rato encurralado, basicamente. E um animal encurralado, quando está em desespero, faz coisas extremas. E eu não duvidaria de Israel. Então tem 2 opções na mesa. E eles já fizeram isso antes. Uma das possibilidades é um ataque de bandeira falsa. Atacar um ativo dos Estados Unidos, pessoal, um navio, alguma coisa assim, ninguém sabe ao certo, essa é uma delas. A outra seria assassinar algum tipo de líder sectário no Líbano, talvez um político. E Israel está planejando isso nesse exato momento. Eu teria 100% de confiança de que isso está nos planos. Isso nos leva de volta aos anos 80, sabe? Os anos 80, 90, 70. Quando esse tipo de ação era comum para desviar ou redirecionar o rumo da tensão ou do conflito. Há muitas dúvidas em torno do assassinato de Rafik Hariri, que o Ocidente sempre atribuiu à Síria. Mas as evidências, quando a gente realmente analisa o caso, mostram claramente que não foi a Síria que assassinou Rafik Hariri. Quem se beneficiou com isso? Muita gente aponta, com certa lógica, para Israel, talvez para os Estados Unidos, ou até para os dois juntos. Mas aquilo foi um tipo de evento que mudou o jogo, que realmente alterou o rumo da situação ali, pelo menos por um tempo. E foi algo que dividiu o Líbano, bem no momento em que o país começava a se recuperar de uma longa guerra civil.
Esse acontecimento basicamente reacendeu as divisões sectárias dentro do Líbano, de várias formas, especialmente entre os sunitas, pró-Arábia Saudita e pró-Estados Unidos, e os xiitas, e também gerou muito ódio contra a Síria. E isso, na minha visão, acabou criando um terreno fértil para aquela guerra suja de mudança de regime contra a Síria em 2011. Tudo isso foi muito bem calculado. E por isso, Dani, eu temo que a gente vá ver algo parecido acontecendo de novo. Eu simplesmente não consigo ver, pela política e pela posição atuais de Israel e pelo apoio que recebe dos Estados Unidos, que o país vá conseguir atingir seus objetivos com o Irã ali, respirando no cangote. Isso exigiria algum outro tipo de apoio, ou um fator de desempate, digamos assim, para gerar mais caos e confusão. Agora o Trump disse numa daquelas entrevistas, Dani, que bom, o Hezbollah tem lutado. Sinceramente, eu não suporto quando o Trump fala do Hezbollah e de Israel como se fosse uma briga separada, lá longe, e que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Os Estados Unidos são parte central dessa luta. O motivo pelo qual o Hezbollah está lutando contra Israel é porque o governo dos Estados Unidos determina que as forças armadas do Líbano não podem ter aviões, defesa aérea ou armas de verdade. Isso acontece porque o lobby israelense pressiona o governo americano a impor essa política sobre o Líbano, de modo que a influência vem de Israel para Washington e depois volta para Beirute. E por causa disso, não há ninguém que possa proteger a fronteira sul. Ninguém que possa defender as cidades e vilas do sul, a não ser o Hezbollah. É por isso que eles existem. Os Estados Unidos garantem a existência do Hezbollah. Esse é o ponto central. Isso tudo está muito além da compreensão do Trump, aliás. E aí ele vem e diz que Israel não deveria estar lutando contra eles, e que talvez a gente possa chamar a Síria para entrar, ou até a Al-Qaeda, que sinceramente faria um trabalho muito melhor. Imagina só. Então, basicamente, o Trump está dizendo que gostaria de ver uma guerra civil sangrenta no Líbano, porque é exatamente isso que isso significaria. Eu não sei se isso é viável com toda essa gente. Quer dizer, parte do grupo do Jolani é formada por alguns dos bandidos mais atrapalhados que você pode imaginar. Sabe como é? Aquelas caminhonetes da Toyota atirando para o alto, fazendo pogroms. Isso pode até funcionar num estado falido e em colapso como a Síria, mas ali eles não vão se safar assim. Agora, se os Estados Unidos realmente empurrassem isso adiante, isso significaria que a Síria, ou que a gente chama de Síria, que é basicamente um regime da Al-Qaeda, se tornaria um proxy dos Estados Unidos e de Israel, porque no fim das contas são eles que iriam armar, financiar e controlar tudo. Seria a inteligência israelense e os Estados Unidos. A Turquia, eu prevejo, não vai se envolver nisso de jeito nenhum. Enquanto a inteligência turca e o MIT tiveram um papel central em apoiar Jolani em Idlib e em prepará-lo para tomar Damasco, todo tipo de apoio em todos os níveis possíveis, isso já não existe mais. Porque agora estamos falando de Israel, e a Turquia não pode se envolver tão diretamente, tão perto da Palestina ocupada, por vários motivos bem claros. Então a Síria acabaria virando um intermediário. É por isso que essa ideia parece distante, até absurda. Mas se eles decidissem seguir por esse caminho, seria um tipo de operação por procuração dos Estados Unidos e de Israel dentro do Líbano, para espalhar o caos, criar divisão e também desviar os recursos do Hezbollah, tirando o foco da resistência à invasão e à ocupação israelense. Nesse cenário, a entrada da Síria serviria a interesses de Israel, ajudando a alcançar seus objetivos no terreno, no sul e até além do rio Litani, para ser bem direto. Pensar nesses bandidos que os Estados Unidos, junto com tantos outros estados vassalos e Israel, estavam apoiando para assumir esse tipo de operação. Olha, chega a parecer uma manipulação psicológica. Porque acreditar que um regime instável, que como você disse, é formado por alguns dos criminosos mais apáticos que existem,
possa existir, tomar conta dessa operação e Israel simplesmente ficar de braços cruzados dizendo, ótimo, podemos parar nossa cruzada contra o Hezbollah, contra o povo libanês, e essa cruzada genocida contra eles, e ainda permitir que o Jolani, que eles mesmos dizem não gostar, assuma, seria realmente algo muito difícil de engolir. They say they don't like him, Danny, but Eles dizem que não gostam dele, Dani, mas ele está se aliando a Israel para permitir que Israel ocupe as colinas de Golã, o Monte Hermon e Cuneitra, ou bom, essas áreas aí. Mas o ponto é o seguinte, se eles apertarem esse gatilho, não vai ser só uma turma de bandidos do Jolani. Isso abriria a porta para uma enxurrada de jihadistas vindos da Ásia Central. Teria uigures lá, uzbeques, o pior do pior. Gente vindo até da Indonésia, porque foi exatamente isso que aconteceu na Síria. Virou um vale-tudo, basicamente. Qualquer um com barba aparecia com uma arma e um punhado de comprimidos de Captagon e podia lutar sem parar, 24 horas por dia. Essa é a realidade da guerra suja na Síria. E é isso que aconteceria. Seria um banho de sangue absoluto no Líbano. Ainda assim, eu não acho que seria fácil para eles. I still don't think it would be easy for them. They might be able to invade and occupy the Bekaa Valley. Eles talvez consigam invadir e ocupar o Vale do Bekaa ou partes do Vale do Bekaa. E com certeza avançariam para o norte, em direção a Trípoli, porque é lá que estão os elementos mais simpáticos, mais salafistas, dentro da população sunita, simpatizantes de Jolani. E isso é um grande risco. Mas eu acho que nesse caso as forças armadas libanesas seriam mais ativas no norte, o que criaria um tipo de obstáculo para um exército da Al-Qaeda tentando invadir. Agora, em relação ao sul e ao desarmamento do Hezbollah, eu não acho. Sinceramente, não acho. Eles podem tentar algumas coisas, pode haver alguns confrontos, com certeza. Mas uma operação completa desse tipo, a menos que seja coordenada com Israel, aí é complicado. Isso é complicado. Israel atuando como a força aérea da Al-Qaeda, o que já aconteceu na guerra da Síria. Então, olha, é um cenário bem preocupante, na verdade. É sim. Eu acho que na minha cabeça, 2026 é bem diferente de 2011, 2012, 2013, 2014. A questão de imagem agora é muito mais difícil de contornar, ainda mais porque os Estados Unidos e Israel basicamente criaram uma mudança enorme, histórica mesmo, na forma como tudo é visto, no campo geopolítico, político, econômico e, claro, militar. O desenvolvimento militar nessa região. Seria difícil, mas é algo que eu acho que, sabe, o Trump é como o ID, ele não consegue se controlar. São impulsos que não dá para conter quando ele fala. Mas o fato é que quando ele diz alguma coisa, isso existe não só na cabeça do Donald Trump, mas também na dos belicistas, dos neoconservadores e das elites. Dani, o último ponto é o seguinte. O que é perigoso é se o Trump estiver num momento de fraqueza política nos Estados Unidos. Porque se ele estiver enfraquecido lá, ele fica muito mais vulnerável aos elementos extremistas do chamado Estado Profundo, os neoconservadores, como aconteceu no primeiro mandato dele. Aí, de repente, os John Boltons da vida e esse tipo de gente, os arquitetos das guerras sujas, ganham mais destaque e passam a atuar dentro do governo, influenciando as políticas que os Estados Unidos vão adotar e apoiar. E isso é muito, muito perigoso. Um Trump fraco, e é inevitável que ele esteja e que continue assim, é algo que com certeza me preocupa bastante quando a gente fala desses cenários de guerra suja, de ações encobertas, de todo esse tipo de coisa. Com certeza. E talvez a gente possa olhar para isso, porque eu queria comentar. Sabe, muitas vezes parece que os Estados Unidos, sob o governo Trump, ou na verdade sob qualquer administração, sempre tem diferentes formas disso acontecendo. Mas eu acho que com o Trump fica muito mais escancarado o quanto de manipulação acontece todo santo dia em relação a vários acontecimentos nos quais os Estados Unidos acabam se envolvendo, especialmente quando se trata de uma guerra. Eu queria te mostrar isso aqui. Ele fala sobre quais seriam as possíveis consequências econômicas de continuar uma guerra com o Irã,
caso esse memorando de entendimento não entre em vigor. E eu quero ouvir a sua reação a isso. Play here, and I want your reaction to it. Tá na casa dos $70, cara. Isso é incrível. É o tipo de coisa que fala mais alto do que palavras. A alternativa seria uma depressão mundial. E tem gente burra que quer uma depressão mundial. Gente burra mesmo. Então, dá pra ir só até certo ponto. Se você empurra alguém até o limite, muita coisa ruim acontece. Primeiro, o estreito nunca abriria, porque ninguém quer ver navios de bilhões de dólares passando por um lugar cheio de mísseis voando por cima e minas espalhadas por todo lado. Então o estreito não abriria. Ficaria fechado por muito tempo. A gente tem um mercado de ações muito aquecido e o preço do petróleo está começando a cair bastante. Acho que está ali na faixa dos $70. So, yeah, the beginning there, everyone. Então é isso. No começo ali, pessoal, para quem não sabia, ele estava falando sobre os preços do petróleo. Patrick, o que você acha? Quer dizer, ele está literalmente dizendo que teria acontecido uma depressão mundial, muito em breve, se a guerra tivesse continuado. Uma guerra que ele, o governo dele e todos que apoiavam, inclusive Israel, queriam tanto e começaram. E agora ele está se gabando de ser o cara inteligente, enquanto os outros, os burros, queriam continuar a guerra. Quem são essas pessoas burras, Patrick? E o que você acha disso tudo de forma geral? Who are these stupid people, Patrick, and your thoughts just generally on this? The stupidest person we just watched sit in that chair right there. A pessoa mais idiota que a gente acabou de ver sentar naquela cadeira ali e tentar empurrar aquilo morro acima. É praticamente sem esperança. O Trump é uma figura trágica, ele tá tão fraco, tão esvaziado. Dá pra ver, sabe? Eu realmente questiono os assessores dele por deixarem que ele se mostre desse jeito. Quer dizer, ele parece um ogro, todo curvado quando desce do avião e tudo mais. Ele tá muito acima do peso agora, muito pesado, e tá com uma aparência horrível. Sou horrível. E além disso, continua despejando as mesmas loucuras de sempre. É simplesmente ridículo. Para os Estados Unidos é uma verdadeira humilhação presente assim e ainda exibi-lo no palco mundial. Quer dizer, isso não faz bem para os Estados Unidos. E eu acho que o legado do Trump está em pedaços. Não acho que ele consiga se recuperar. Ele não tem essa capacidade, porque falta a ele a habilidade de se autoavaliar, de ter consciência de si mesmo. Sinceramente, não estou sendo leviano nem fingindo ser um psicólogo de sofá, mas existe um problema mental ali. E talvez essa seja a forma dele mostrar que não consegue lidar com a pressão, que ele está entrando em curto o tempo todo. Mas eu realmente acho que ele não entende o que está fazendo. Ele não entende o que aconteceu. Ele não tem como colocar isso dentro de um contexto de visão de mundo ou de história. A gente está lidando com alguém que simplesmente está completamente fora da própria profundidade. Como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está muito além do que consegue lidar. Como um cara de rua, vendendo a própria imagem em bifes, em torneios de golfe, em concursos tipo Miss Mundo, isso fica bem claro, ele está mostrando mesmo que, sabe, é quase como se tivesse lutas de gladiadores no gramado da Casa Branca, com motos do Evel Knievel dando piruetas por cima. Então, o que é isso? Eu fico esperando, sabe? É tipo aquele filme Idiocracia. Cadê o Terry Crews quando a gente precisa dele? Where's Terry Crews when you need him? É bom. Acho que isso leva a talvez o último ponto que a gente pode tocar aqui, que é o seguinte. O Trump parece estar se referindo aos democratas. E os democratas nunca foram exatamente estranhos à ideia de querer uma guerra com o Irã, mas sempre foi um tipo específico de guerra, porque os governos do Partido Democrata geralmente estavam envolvidos em outras partes do mundo, ou em outros conflitos na mesma região, o que impedia que eles realmente perseguissem essa ideia. E claro, agora eles estão se apresentando como a força política que não tem a capacidade de decisão que o Trump tem. Então eles dizem, Trump perdeu, Trump perdeu, Trump perdeu. Mas nenhum deles, neste momento, está realmente defendendo que a guerra continue, porque isso seria suicídio político.
Então ainda fico curioso para saber quem são essas pessoas estúpidas que queriam que a guerra continuasse. A maioria, fora o governo Trump e Israel, o Irã, ou fica em silêncio sobre isso. Ou diria que talvez a gente devesse fazer algo diferente, mesmo que não seja exatamente buscar a paz. Eu acho que nunca ouvi nada vindo do establishment, de nenhum lado político, dizendo que precisamos de paz com o Irã, ou de paz em geral. Mas também não há muito entusiasmo em continuar. Então, por que o Trump está reagindo assim? Parece que esses idiotas são meio fantasmas, a não ser que ele esteja nos dizendo algo que a gente não sabe. O que ele está indicando ou insinuando? Pessoas que a gente simplesmente não sabe quem são. Olha, tem alguns poucos dissidentes de verdade no Congresso e no Senado que são firmemente contra a guerra. Todo o resto é bem indeciso. Eles vão simplesmente na direção que Israel mandar. Cada um tem um representante da AIPAC que diz o que eles devem falar e fazer. Mas se você parar para olhar aquele trecho do Trump que você mostrou, quando ele fala algo como vamos bombardear se eles não se comportarem, o que dá para ver ali é que ele não mudou de posição em momento nenhum. Isso é só uma pausa. A atitude dele é a seguinte: se eles não aceitarem as nossas exigências máximas, sabe, o Trump já tinha cedido uns 90% nas negociações anteriores e depois colocou alguns novos pontos que fizeram tudo travar e voltar para a estaca zero de novo. Então ele também é conhecido por isso e vai fazer isso de novo. E isso pode ser um problema. Ele gosta de mudar as regras do jogo, de colocar novas condições, e aí todo o processo volta para o começo. Ele já mostrou que tem um histórico disso. E a atitude dele não mudou. Ele é desrespeitoso, não dá valor à vida humana no Irã, embora fale bonito sobre o povo iraniano merecer liberdade, dizendo que estão lá para libertar o país enquanto bombardeiam, mas é porque amam o povo e querem pressionar o regime. As mesmas velhas desculpas sem sentido que a gente sempre ouve dos Estados Unidos. De novo, os argumentos do AIPAC estão sendo repetidos pelos políticos americanos. Então, Dani, eu acho que ainda não estou convencido de que isso seja. Eu pensei que se fosse uma mudança em relação ao Trump, talvez houvesse alguma chance de progresso. Mas eu não vejo um Trump diferente. Eu vejo o mesmo Trump ignorante, mal informado e, digamos, um pouco não totalmente presente. E isso me preocupa muito, porque pequenas coisas podem bagunçar tudo a qualquer momento nos próximos 2 anos. Então, mais uma vez, se eu tivesse que apostar dinheiro nisso, se vai seguir o plano ou não, acho que dá para imaginar onde eu colocaria minha aposta. 24 meses. É muito tempo. Eu nem consigo imaginar. Quer dizer, às vezes a gente fala em 24 horas, mas será que temos 24 dias antes desse chamado acordo simplesmente virar fumaça? Porque, em grande parte, é a tal da negação plausível dos Estados Unidos, enquanto Israel faz o que quer quando quer. E isso está levando o Irã, sabe? Essa situação no Líbano parece bem séria. Não recebe a atenção que talvez mereça, mas é um assunto muito sério para o Irã. E não parece que esse acordo vai se sustentar de jeito nenhum, a menos que realmente haja uma cessação das hostilidades por lá. Um ponto, só mais um ponto. As pessoas precisam entender. Israel, quer dizer, imagina o Netanyahu e os israelenses ouvindo o Trump naqueles trechos. Eles estão rindo dele. São 100 vezes mais espertos que ele. Estão jogando xadrez em 5 dimensões. O Trump está jogando, sei lá, damas ou Ligue 4. Acho que Ligue 4 é até um exemplo melhor. Porque o que aconteceu essa semana, Dani? Quem estava prestando atenção viu, o Trump estava desesperado para anunciar o acordo dele. A vitória dele, o grande triunfo, na festa de 80 anos, naquele evento tipo luta no gramado da Casa Branca, e depois ir para o G7, primeiro para Paris e depois para Genebra, chegando como vencedor com um acordo na mão. Israel sabia disso. Por isso atacou o Líbano. Por isso atingiu o comando do Hezbollah. Por isso atacou Beirute.
That's why they attacked Beirut, because they knew this is the one time they could do it without an Iranian retaliation. Porque eles sabiam que era o único momento em que podiam fazer isso sem uma retaliação do Irã. Porque sabiam que o Trump faria de tudo para evitar que o Irã reagisse, já que isso colocaria em risco a vitória dele. Eu tenho total certeza de que Israel fez isso de propósito, porque tinha objetivos claros, mas não queria pagar o preço de uma retaliação iraniana. É assim que Israel está sempre um passo à frente, e como consegue manipular o Trump com facilidade. E ele é fraco. O Trump é um líder fraco. Como político, ele é muito fraco. O Biden, se a gente comparar os dois em termos de teimosia em certos assuntos políticos, o Biden era bem mais firme em algumas questões fundamentais. Já o Trump é extremamente fraco. Ele cede com um pouquinho de pressão do Lindsey Graham, da Fox, ou sei lá de quem. Ele é extremamente fraco. Provavelmente essa é a posição mais firme que ele já teve. Esse memorando é tipo o álamo dele. Mas ele vai ceder até o fim da semana, se houver pressão suficiente. Os israelenses estão tocando os Estados Unidos como se fosse um violino. Fazem isso há muito tempo e podem continuar. Estão nos manipulando, Dani, como um violino há 40, 50 anos. O processo de paz de Oslo é um bom exemplo disso. Então é isso que você está enfrentando. E se você não tiver gente inteligente, independente e que acredite na soberania dos Estados Unidos dentro da Casa Branca, você realmente não tem chance contra os israelenses. Eles conseguem se mobilizar de tantas formas diferentes para te neutralizar. E você realmente precisa... Eu acho que eles não têm o pessoal certo, ou as pessoas não são independentes o bastante para lidar com isso. Então, não sei, o Trump vai ter muito trabalho pela frente. Então, é nisso que Israel se concentra. Quer dizer, muita gente fala, né, que Israel vai se tornar uma grande potência. Eu sinceramente não acho. Porque Israel foca muito nesse tipo de coisa, o que faz com que eles sejam, sim, muito destrutivos, muito genocidas e, digamos assim, muito eficientes em matar. Mas eles gastam demais tentando mover peso político, muito tempo, muito esforço, muitos recursos, especialmente do lado dos Estados Unidos. Isso só leva até certo ponto. Mas leva bem longe. E vai ainda mais longe quando, bom, Donald Trump e o pessoal dele não têm esse tipo de habilidade. Eles não são, quer dizer, esse foi o ponto todo sobre o Trump como um fenômeno histórico desde o começo, né? Muitos líderes americanos de verdade têm relações muito próximas e talvez até algum tipo de... Eu acho que o Obama teve algum treinamento em inteligência, para ser sincero. Acho que um treinamento literal em como se comportar, como agir e como ser uma cobra de verdade, não só fingir ser uma. E é aí que eu acho que o Trump tem enfrentado grandes problemas, especialmente com Israel. Acho que é por isso que ele, na verdade, acho que ele ficou um pouco irritado em alguns momentos, mas isso não muda o cálculo em nada. Então, Patrick, alguma consideração final antes da gente encerrar? Depois eu termino com os avisos e essas coisas. Não, eu acho que... Bom, acho que já cobrimos bastante coisa aqui. Mas para resumir, os Estados Unidos basicamente aceitaram os termos de rendição. Então tá bem claro, o Irã agora está numa posição de fazer valer esses termos. E os Estados Unidos não estão, a menos que voltem à estaca zero, com toda a dor e o caos que isso traria. Então é uma vitória enorme para o Irã. É inacreditável. É como se um peso médio entrasse no ringue contra um super pesado e saísse com a vitória por decisão. Uma luta de 10 rounds, ou até por nocaute técnico. É algo inacreditável do ponto de vista geopolítico. Isso elevou o Irã a uma superpotência regional e, globalmente, eu diria, uma superpotência de segundo nível. Mas eles estão sim no patamar das superpotências mundiais. Talvez não no topo, mas nesse nível. E regionalmente, eu não vejo mais ninguém ali com o mesmo peso, a mesma credibilidade e o mesmo respeito nas ruas. O respeito popular, onde está a chamada Rua Árabe? Incrivelmente, ela está do lado do Irã nessa questão. Isso muda completamente o jogo.
the Arab Street, unfortunately, those governments. A chamada Rua Árabe, infelizmente, esses governos, se é que dá para chamá-los de governos, não têm soberania nenhuma. E claro, tem alguns que gostam de atiçar as chamas de Israel, mas em termos de credibilidade global, é zero. Quero dizer, o mundo não vê Israel como um hegemon regional, e sim como Robert Pape chamou, um spoiler. A gente poderia usar palavras bem mais duras para descrever o jeito como eles gostam de fazer as coisas. Então é isso. Agora o Irã está ali, com muito mais credibilidade, mais poder, mais capacidade de impor presença e, claro, de defender sua soberania, que, na minha opinião, é o verdadeiro objetivo do Irã e também de projetar algum tipo de dissuasão nesse sentido. Mas, Patrick, quero aproveitar para lembrar todo mundo que o seu Substack está na descrição do vídeo e também o seu canal no YouTube, o 21st Century Wire, está lá na descrição. And your YouTube channel, 21st Century Wire, is in the video description. Everyone, go to both of those, support Patrick. Pessoal, acessem os dois links, apoiem o Patrick, se inscrevam no canal dele no YouTube. Gente, obrigado a todo mundo que mandou superchat. Valeu mesmo. Eu vi aqui, muito obrigado por isso. Moderadores, como sempre, obrigado pela ajuda. E claro, a todos que assistiram hoje, muito obrigado. Ah, e não esqueçam de clicar no botão de curtir, isso ajuda a impulsionar o programa depois que a gente termina. Amanhã eu vou estar com o Larry Johnson, às 14h, horário do leste, acho que no dia 18 de junho. Então fiquem ligados para isso. Até a próxima. Patrick, quer deixar alguma palavra antes da gente encerrar? Obrigado. Ótimo estar aqui com você, Dani. Certo, então vamos juntos. Tá bom, pessoal. Tchau! Não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê de novo amanhã.